A gente vai falar um pouquinho do episódio 2 de The Last of Us. Então a gente teve ali a sequência, né, do terror sobre o fungo. A gente achou várias referências sobre os games. E também são apresentados os instaladores ali. E a gente vê o quanto eles são aterrorizantes. Então a gente tem outro episódio, né, começando com o início da infecção. Militares, né, buscam uma cientista, uma professora de micologia, basicamente ali para investigar um corpo de um possível infectado que eles encontraram. É claro, lembrando que esse corpo foi encontrado numa fábrica de farinha. Então a gente vê ali a professora verificando esse corpo já morto, e ela vê que o infectado tá com um fungo dentro dele. Ela faz um corte ali na perna esquerda do morto ali, e ela vê o fungo ainda vivo, né, naquele corpo morto. Então a gente vê ali o quanto a professora, né, de micologia, chamada ali de Buratna, fica com medo, né, de toda a situação ali. Os militares também se dão de conta ali da gravidade da situação. E basicamente ela diz que não tem mais jeito e tem que bombardear tudo, né? E outra questão ali que a gente vê é a questão da ter acontecido isso na fábrica de farinha. Até a professora fala que é um bom substrato ali, né, pro fungo viver. Então a gente vê ali uma teoria que foi criada no Reddit, né, sendo confirmada. Basicamente ali a teoria do Reddit diz que a família Miller, né, do Joel ali, não foi infectada ali naquele início de infecção em decorrência deles não terem farinha em casa ali. Até no começo do episódio eles fazem as panquecas sem farinha. E também a gente vê uma cena ali onde a gente acha que não tem nenhum sentido, que é dos vizinhos oferecendo biscoitos, né, pra eles, e eles recusando. E a gente vê ali que o primeiro infectado ali que a filha do Joel vê é a senhora, a vizinha deles ali, e provavelmente depois de ter comido um biscoito. Então, basicamente, a farinha estava batizada ali, e a gente tem mais uma confirmação dessa teoria. Depois o episódio segue ali, né, pro Joel, Ellie e a Tess. A gente vê ali o Joel e a Tess cuidando ali da Ellie, observando ela, né, tentando entender por que ela é importante. E a gente também tem umas revelações ali conforme eles vão andando ali naquele mundo, conforme eles vão indo em direção ao objetivo deles, que é deixar a Ellie lá, entregar a Ellie pros vagalumes ali no QG. Então a gente tem a descoberta ali de como o fungo se comunica, né? Ela tem uma comunicação com base em colmeia. Basicamente o fungo se comunica entre si. Então caso eles batam ali, eles têm algum contato com algo infectado pelo fungo, ou o fungo em si ali na terra, né? Esse fungo pode comunicar outros infectados, e os infectados irem naquela direção. Então mostra um pouco mais do perigo ali deles andando na área externa ali. Demonstra ali o quão perigoso eles andarem ali na área externa, na área não protegida. E também a gente vê uma conversa ali da Ellie, imaginando, né, como poderia ser os infectados, e ela pensando ali, se os infectados atirassem infecção. Então a gente tem uma referência ali aos baiacus, que são o último estágio ali de infecção. Então o infectado ficou vários anos com um fungo, e o fungo se desenvolveu ali e chegou ao último estágio. Então, falando dos estágios, a gente tem 4 estágios ali. O estágio 1, que basicamente são os corredores, ali, de 2 a 2 semanas ali, aquele infectado, o fungo vai ficando dentro do corpo e vai se desenvolvendo. O estágio 2 em si, depois do estágio 1 ali, a gente tem os perseguidores, de 2 semanas a 1 ano. Então no primeiro episódio a gente viu só corredores ali, eles não tinham se desenvolvido tanto. E possivelmente aquele que dá uma olhada ali no começo do episódio ali, que é mais desenvolvido, provavelmente seja um perseguidor, que é 2 semanas a 1 ano. Então a gente pode ser que aquele cara ali já estava infectado há um tempo. Aí depois a gente tem o estágio 3, que são os instaladores, que é mostrado no episódio ali, que basicamente ele fica de 1 ano a vários anos ali. E o último estágio, que é o baiacu, que ele pode ficar anos e anos com aquele fungo e ele vai se desenvolvendo. Então o último estágio é aquele infectado que está há anos com fungo. Então umas cenas depois ali, eles passam pela área externa, ele fala essas coisas. Então a gente vê um desenvolvimento ali dos personagens e a gente tem a aparição dos instaladores ali. Basicamente ali, o Joe, a Tess e a Ellie, eles entram ali numa casa ali, uma passagem. O Joe verifica ali se o fungo tá realmente morto, pra ver se não tem nenhum problema, né? E eles acabam entrando nessa casa e vendo lá um cara morto, e eles não sabem o que aconteceu com esse cara. E aí eles começam a subir, vão pro segundo piso,
e eles encontram 2 instaladores. Então ali a coisa fica bem ruim. E aí a gente tem outra informação bem importante ali, que os instaladores ali, eles não têm olhos, né? Então o Joe até fala que eles só escutam. Então o som ali é bem importante naquela cena. Então qualquer som pode ativar ali os instaladores conseguir encontrar eles. Então ali uma informação bem importante que a gente tem sobre esse episódio, que os instaladores não são de CGI, né? Então eles são basicamente feitos de arte plástica, né? Então foram montados ali por artistas plásticos, aqueles instaladores. Ficou bem legal, ficou bem real. Depois dessa cena a gente tem a luta com os instaladores, eles conseguem derrotar os instaladores e a Tess, a Ellie e o Joel conseguem sair daquela casa, né, ali pelo teto, e eles seguem viagem. Pois quando eles conseguem chegar ao destino, né, a gente descobre ali que a Tess está infectada, né, eles conseguem chegar ao destino. Eles veem que os vagalumes que estavam lá esperando estão todos mortos, né? E a gente descobre ali porque o que aconteceu ali, um deles se infectou e eles lutaram entre si, acabou se matando todo mundo. E aí o Joel fica desesperado, né? E quer voltar e queria voltar, e a Tess diz que não tem mais volta, né? E aí a Ellie fala que ela foi infectada ali, dá pra perceber o medo dela nos olhos. E aí a Tess se oferece ali pra ficar e parar os infectados que estão vindo. Então o Joe vai lá ver na porta, vê que eles escutaram, né? O fungo conseguiu escutar através da comunicação de Comé. E eles precisam fugir. Aí a Tess se oferece, não, vou ficar aqui, vou tentar segurar eles. Aí a Ellie e o Joel conseguem sair, né? E a Tess fica lá esperando. E aí a gente tem o que eles chamaram, né? A mídia chamou de beijo da morte, né? Onde a Tess fica lá esperando, né? E aparece um infectado, e lentamente o infectado vai em direção da Tess e dá um beijo nela, onde durante esse processo, né, a parte do fungo começa a sair da boca do infectado e vai até a Tess. E isso é macabro. E isso foi ideia do co-criador da série, né, o Craig Mazin. E basicamente ele tentou mostrar, né, que a infecção pode ocorrer de forma que não seja violenta. Então a Tess já estava infectada, o infectado não tinha por que correr atrás dela. E como provavelmente ela já estava naquele meio de comunicação, né? O fungo foi tranquilamente ali para ela infectar mais ainda ela. E aí depois o Joel e a Ellie conseguem fugir, né? A gente vê a explosão lá, a Tess consegue parar aqueles infectados e o episódio acaba por aí. Então a gente teve outro episódio memorável, né? Ali com várias referências aos jogos, a construção dos personagens cada vez mais inserida ali, do Joel e da Ellie. E a gente tá tendo uma demonstração de um apocalipse mesmo, né? Então cada episódio a gente tem algo que deixa a gente com muito medo. Então acho que era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.